do tema disciplina na igreja. E a gente, nesse cafezinho que nós estamos tomando aí todo domingo, hoje foi sem bolo, né? Porque eu esqueci de comprar o bolo ontem, queridos. Quando eu corri lá, a moça já tinha ido embora, aquele famoso bolo da moça lá, né? E aí eu realmente falei nesse sentido aí, mas ninguém deixou de tomar um cafezinho, né? Hoje pela manhã. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, vamos só ler o texto para a gente poder relembrar um pouquinho daquilo que Deus trouxe para nós. Hoje nós vamos ter a imersão bíblica devido à reunião do presbitério, então por esse motivo não teremos a imersão bíblica, né? Então eu acho que hoje eu vou poder passar um pouquinho aí, terminar essa fase aqui, em nome de Jesus. Vamos lá? Hebreus 12, de 5 a 11. Quando a gente olha para a palavra disciplina, a gente pensa a disciplina como uma punição e a gente precisa tirar isso da nossa mente e corrigir isso em nosso coração. Mas vamos ao texto, né? Vamos logo a partir do versículo 1, acho que fica mais fácil, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aqui nesse episódio, nesse texto aqui, você já percebe que a palavra disciplina ela está numa parte do versículo e repreensão e castigo em outra parte do versículo, ou seja, dá a impressão de serem coisas diferentes. Então nós estamos lidando com coisas diferentes, isso é importante. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então a dificuldade é uma forma de disciplina em nossa vida. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu quero ler com você um material que o apóstolo Walter preparou a respeito desse tema, a partir da página 5 aí. Não sei se alguém pode providenciar um copinho d'água aí, querido, por gentileza. Estou aqui muita sede. Vou ter que pregar agora, daqui a pouco reunião de discipulado e à noite pregar de novo, e água aqui é essencial, realmente não posso, eu esqueci, eu ia trazer a água para colocar aqui e acabei esquecendo, mas se alguém puder nos ajudar aí, eu agradeço. Pode ser qualquer caneca que tiver, tá bom, irmãos? Vamos lá, a partir da página 6, perdão, página 6, a próxima página. Vamos ver um pouquinho aí a respeito do significado da origem, página 6, acho que está na página 5. Ok? Da origem da palavra disciplina. Está no 6 já? Ah, ok, tá ok. É porque eu não tinha visto o tema. Por incrível que pareça parecer, a palavra disciplina tem a mesma formação e origem que da palavra discípulo, que por sua vez significa o quê? Aquele que segue. Então podemos encontrar como conceito etimológico da palavra discípulo, aquele que segue uma disciplina é chamado de discípulo, ok? Então, aquele que segue uma disciplina é chamado de discípulo. A palavra disciplina deriva de discípulo, e tanto uma quanto a outra tem origem no termo latino pupilo, que significa instruir, educar, treinar. Então, quando você olha para a palavra disciplina,
que tem a mesma origem de discípulo, então nós trazemos a ideia na nossa mente de instrução, educação e treinamento, que dá uma ideia geral de modelagem total de caráter. Então, quando a gente olha, obrigado. Quando nós olhamos a palavra disciplina, geralmente a gente fala assim, fulano está em disciplina. O que você pensa? Fez uma coisa, está de castigo, não é verdade? Mas disciplina, na sua origem, não é castigo. Não é isso que significa. Então, o que significa disciplina? É instrução. Disciplina é ensino. Então, Deus ensina aos seus filhos. Deus educa os seus filhos. Deus instrui os seus filhos. Então, a palavra disciplina, a gente tem que começar a tirar aquela ideia de que fulano está em disciplina. Então, fulano está debaixo de uma instrução. Fulano está debaixo de um ensino. Fulano está debaixo de um treinamento. E esse treinamento vai ajudar a modelar o seu caráter, ok? Então, essa disciplina, por isso que Deus nos disciplina, para modelar o nosso caráter. Também a palavra disciplina é utilizada para indicar a disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e as regras de comportamentos. Vamos lá. É o que nós já falamos anteriormente. A outra origem da palavra disciplina e da palavra discípulo é a que vem do verbo dissere, que é aprender. Com isso, disciplina e discípulo têm a mesma ideia de aprender, como nós já declaramos aqui. Daí o entendimento real da palavra disciplina não é fazer de acordo com ou conforme algo, mas aprender a fazer. Então é aprender, isso que você tem que colocar na sua mente, a igreja tem que colocar na mente, que disciplina é aprender a fazer. Então você aprende a fazer através da disciplina, através do ensino da disciplina. Por isso que Deus nos disciplina todos os dias. Então você aprende a fazer algo. Quem tem disciplina significa que aprendeu a fazer alguma coisa ou de alguma forma e permanece fazendo dessa forma. Então, quem vive debaixo de disciplina é porque ele aprendeu a fazer aquilo ali. Não foi simplesmente dito, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não, ele aprendeu através do ensino que lhe deram, ele foi buscar, ele foi pesquisar, ele aprendeu e aplicou aquilo na vida dele. Então é uma pessoa disciplinada naquilo que faz. Vamos lá. A partir do 15, já está aqui? Ok. Disciplina não é algo ruim que gera peso negativo, ou que muitas vezes pesa como algo chato. Na realidade, pela origem da palavra disciplina, é colocar-se como discípulo. Então, quando alguém fala assim, você precisa ser disciplinado, ou seja, então você se coloca numa posição de quê? De discípulo, ok? Disposto a aprender a fazer algo. Se você não está disposto a ser discípulo, não tem como estar disposto a ter disciplina. Então isso é algo que você precisa entender. É aqui que a gente começa a entender o que Paulo fala sobre rebeldia e que nas igrejas acontecia isso e como que ele admoestava as pessoas. A gente vai começar a falar sobre essas palavras daqui a pouco, como que aplicamos essas palavras no nosso dia a dia. Mas quando uma pessoa, ela se diz discípulo e ela não está disposta a viver debaixo de disciplina, então, na verdade, ela não é discípula. Ela vive por si mesma, ela quer viver a sua própria vida, a sua própria realidade. Então, querido, já vamos tirar uma máxima daqui. Se você é líder de célula, se você é consolidador, discipulador, e uma pessoa não se dispõe, não quer aplicar a disciplina na sua vida, o ensino, ela não é discípula, ela não se tornou discípula. E aí a pergunta vem, vale a pena continuar discipulando uma pessoa que não quer ser discipulada? O que você acha? Qual é a resposta mais óbvia? Pode falar, meu irmão. Não. É claro que não. Por quê? Ela tem que aprender a ser discípula. É algo que a gente precisa até aprender. Quando alguém vem à frente dizendo, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, ou vem à frente, a gente tem aquela ideia de que quem vem à frente está aceitando a Jesus, né? Está reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador. Naquele momento, nós não sabemos se isso aconteceu de verdade. Nós só vamos saber no devido tempo.
Então, para uma pessoa ser discípula de Jesus, ele mesmo colocou alguns critérios. Se vocês quiserem ser meus discípulos, façam o que eu faço, sigam meus mandamentos, ame seus inimigos, ame aquele que te ofende. Então ele vai colocando uma série de mandamentos e dizendo, se vocês quiserem ser meus discípulos, tome a sua cruz, siga-me todos os dias, venha até mim, busque, se humilhe. Então existe uma série de coisas que nós vamos aplicar para provar que nós somos discípulos. Nós estamos entendendo isso, amém? Então você dá continuidade a um discipulado onde a pessoa não vive debaixo de disciplina, eu não quero viver, não que a pessoa não esteja vivendo porque ela não queira. Talvez existam pessoas que estão lutando, elas estão num processo de mudança na vida deles. Então, nessa mudança, a aplicação de uma nova disciplina para eles é muito difícil. Por quê? É algo que elas estão aprendendo. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa que na época que existia lembra da Bolsa de Valores, que o pessoal ficava gritando, isso aqui, compra, vende, aquele negócio todo. E eu conheci uma pessoa que se converteu e trabalhava na Bolsa de Valores. E ele contou para a gente o seguinte, sabe como se conversa na Bolsa de Valores? De 10 palavras, 11 são palavrões. Então eles xingam o tempo todo. Eles conversam xingando palavrões. Aquele negócio de compra, venda, aquela coisa, aquela discussão toda que tem ali. Lembra que hoje não é mais assim, né? Hoje é tudo já através da informática aí, da internet, enfim. Mas aquele tempo era diferente. Ele se converteu. E o linguajar daquela pessoa era xingando. Ele falava palavrões o tempo todo. Até dentro da igreja. Não é porque ele queria falar, ele simplesmente tinha o hábito de falar, porque ele trabalhava 6 horas por dia, de segunda a sexta, e o tempo todo conversando, até que Jesus entrou na sua vida. Pelo menos nós já achamos que entrou, né? E aí ele começou uma guerra na vida dele, uma disciplina na vida dele. E agora, como disciplinar a minha língua? Como disciplinar isso? E aí, o único jeito era, mergulha na palavra, vai lendo palavra, vai convivendo com os irmãos, vai criando comunhão, vai andando com pessoas que vão mudar isso, e ele começou a ser transformado. E isso levou algum tempo, porque era um hábito de muitos anos, e era um hábito que lá no trabalho ainda continuava na vida dele, porque era como as pessoas conversavam, e ele teve que mudar o hábito, inclusive, é claro, dentro do trabalho, mudar seu linguajar. Então, esse processo de disciplina, não é que a pessoa se converteu agora e você acha que a pessoa já tem que ser tudo certinho, porque isso não vai acontecer. É um processo de disciplina. Nós estamos falando de alguém que está no convívio da igreja, que já está aqui há anos, já convivendo conosco, ou dentro de uma igreja local, e ela não se dispõe, no momento que precisa ser disciplinada, não se dispõe a essa disciplina, ela não se coloca numa posição de discípulo. Significa que você não pode ficar perdendo tempo. O apóstolo Paulo mesmo disse, depois da terceira vez, meu querido, não ouviu? Vai embora. Não precisa mais perder seu tempo, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Eu acho que pulou aí. Está pulando aí. Você está mexendo aí? Hã? Página aqui, você foi agora sim, página 15, né? Tá, perdão. Eu pensei que já estivesse na página 15, é porque aqui não aparece a página. 4 níveis de disciplina na igreja. Vamos em Mateus, capítulo 18. Ora, se teu irmão errar contra ti, vá... Nós vamos do 15 a 19 agora, tá? Os slides. Se teu irmão errar contra ti, na verdade, eu já falei semana passada, que essa expressão contra ti, nós não encontramos no original, não posso dizer em alguns originais, não encontramos, ok? Então a melhor tradução, na verdade, que eu encontrei é se teu irmão errar, ou se teu irmão pecar. A expressão contra ti pode talvez trazer a ideia, é contra a igreja mesmo, tá bom? Então contra ti você como igreja. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. A gente já vai ler daqui a pouco Deuteronômio. Se recusar ouvi-los, diz eu à congregação. A congregação é o quê? A igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio, pagão e publicano. Vamos lá, pode baixar aí. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer delito ou por qualquer erro,
seja qual for o erro cometido, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então Jesus, ele deixa claro para nós o caminho da disciplina. Quando Paulo vai escrever as cartas às igrejas, ele vai orientar as igrejas a respeito de alguns pontos que eram bem particulares, ok? E peculiares à vida da igreja. Jesus, ele traz a ideia do todo. Então, se teu irmão pecar, vá a ele e repreenda-o, conversa com ele. Daqui a pouco nós vamos ver sobre repreensão. E conversa com ele, para que você ganhe o seu irmão. E aí, se você ganhar seu irmão, amém, acabou o assunto. Você não precisa conversar com ninguém, nem ele com ninguém. Agora, se ele não te ouvir, se ele permanecer naquele erro, naquela atitude, aí sim, você vai a 2 ou 3 testemunhas, chama essas testemunhas para conversar com esse irmão. Como o texto de Deuteronômio diz ali, para que se comprove aquilo que está acontecendo. Se ele não te ouvir, na verdade o objetivo é ganhar o irmão, ele não ouviu, agora leve a igreja, a congregação. Se ele não ouvir a congregação, porque a congregação quer ganhar aquele irmão, parece que o objetivo é só expulsar o irmão, não. Agora trate-o como gentio publicano. Bom, Jesus não mandou você expulsar essa pessoa. Jesus mandou você tratá-lo como gentio publicano. E como que era o tratamento de um judeu com gentio publicano? Como que era esse tratamento? Era no mínimo bom dia, boa tarde, meu irmão. No mínimo não, no máximo, né? No máximo bom dia e boa tarde, até porque existiam algumas coisas que tinham que ser feitas com gentios e com publicanos. Mas, por exemplo, o judeu não entrava na casa de um gentio. O judeu não comia com o gentio. Então, quando Paulo vai falar sobre isso lá na frente, ele vai tomar como base aquilo que o próprio Jesus já estava ensinando anteriormente, sobre aquela pessoa que se diz discípulo e não quer ouvir a sua disciplina, ou a disciplina, na verdade, aqui da igreja. Mas vamos lá. Conselhos que Paulo dá ao pastor Timóteo. Após sua primeira prisão, o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso para suprir as necessidades da igreja local. Então, Timóteo se tornou pastor na igreja de Éfeso. Foi durante esse período em que Timóteo ministrou na igreja de Éfeso que Paulo escreveu-lhe a primeira carta. Vejamos. Ele começou a falar com Timóteo a respeito da repreensão pessoal. Então, agora nós vamos começar a ver, e hoje não vai dar tempo de ver tudo, sobre 4 formas de repreensão que devem existir dentro da igreja. 4 formas de repreensão. Primeiro, a repreensão pessoal. O apóstolo Walter colocou uma versão aí, eu não sei qual é essa versão, eu acho que é a Bíblia de Jerusalém, o King James também, eu não sei se é uma dessas duas. E ao servo de Yahvé não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Então ele está falando a Timóteo, que é seu filho na fé, dizendo: Timóteo, você é o pastor, você como servo de Deus, não convém entrar em contendas, mas sim ser brando para com todos, ser apto, estar apto a ensinar e paciente, corrigido com mansidão os que resistem. É um desafio, né, irmãos? Porque daqui a pouco a gente vai ver sobre repreensão. A gente vai ter que entender o que é mansidão e repreensão. Na esperança de que Elohim, ou seja, Deus, lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a Emet, e que se desprendam dos laços do adversário, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Elohim. Então ele está tratando aqui de repreensão pessoal. Há um texto, queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3,16. Diz assim, eu vou ler na revista e corrigida, ok? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Paulo escrevendo à igreja em Colosso. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, olha o que ele está falando. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça
em vosso coração. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele já coloca uma lição para nós aqui, que nesse relacionamento nosso, quando houver pecado, esse dia a dia, essa prática do dia a dia, um vai ensinar o outro e um vai admoestar o outro. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver algumas palavras que encontramos no Novo Testamento que definem a prática da disciplina. Agora nós vamos entrar mais na prática direta da disciplina e no final eu quero dar algumas posições aqui a respeito da igreja em Laranjal, da igreja Renovar em Laranjal, como nós definimos isso e como nós aplicamos isso, ok? Algumas palavras que talvez você tenha conhecimento. A primeira palavra, se você quiser anotar, não tem aí nada disso, é a palavra admoestar. Essa palavra é muito utilizada na Bíblia. A palavra admoestar significa aconselhar, significa advertir. Então eu vou admoestar o meu irmão. Eu vou fazer o quê? Eu vou aconselhar o meu irmão ou vou advertir ao meu irmão. Talvez aí no texto que nós lemos de Colossenses 3,16 apareça a palavra ensinar junto com admoestar. Há uma diferença entre admoestar e ensinar. Lá no original, no grego, né, a palavra ensinar é didaquê. A palavra ensinar, ela diz respeito ao ensino metódico das doutrinas bíblicas. Então, quando eu pego a palavra ensinar, eu vou fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu vou pegar essa palavra e vou passar para vocês. Estou ensinando. O que significa admoestar? Daqui a pouco significa exortar, repreensão. Então, estou fazendo um estudo metódico. Quando você pega, por exemplo, a revistinha de consolidação e abre a revistinha com a pessoa, o que você está fazendo com ela? Você está ensinando a palavra. Então, Paulo está dizendo, ensina um ao outro e admoesta um ao outro. Então, ensino é algo mais metódico. Admoestar é algo que vai tratar do coração dele, dos sentimentos dele. Você vai aconselhar, aplicando a palavra ao coração dessa pessoa. Refere-se, então, aos conselhos, às observações, às exortações, advertências concernentes ao comportamento e à prática da vida de um cristão. Então, ou seja, quando você vai sentar com a pessoa cometeu uma falha, você viu essa falha da pessoa, você vai sentar com ela, você talvez não vai pegar a Bíblia e vá simplesmente dar uma aula para ela. Você vai agora admoestar essa pessoa. Ou seja, você vai aconselhar através da palavra, é claro que é uma prática de ensino, obviamente, advertir essa pessoa, exortar essa pessoa. Enquanto o ensino visa o intelecto, a admoestação, o objetivo é atingir os sentimentos, atingir a vontade da pessoa. Então é isso que é a admoestação. E é por isso que a Bíblia nos orienta a cuidarmos uns dos outros, ensinando, instruindo e aconselhando com base na palavra de Deus. Então vamos aprender então aqui. Ensino é a metodologia que você utiliza para passar uma informação à pessoa, é o método, ok? Então a gente fala de ensino, Paulo falou sobre isso. A admoestação é o quê? Aconselhar uma pessoa. Agora existe outra palavra que nós vemos também, que aparece muito no Novo Testamento, é a palavra exortar. Eu vou perguntar a vocês aqui, eu quero que vocês me ajudem. Quando você vai exortar alguém, o que é isso para você? Oi? Trazer para perto, incentivar. Você acha que é isso? Orientar, vamos lá. Aconselhar. Eu vou exortar fulano, o que você acha? Aplicar, chamar atenção, ensinar. Ou seja, quando você olha, eu vou exortar fulano, a forma de eu falar, talvez eu esteja mostrando a você que a ideia de muita gente de exortar é dar uma bronca na pessoa. Não é isso? Mas não é isso na Bíblia. Porque é interessante, porque a palavra exortar no grego, ela tem a mesma origem de Paracletos, que é Espírito Santo, que é o encorajador. Então a origem da palavra exortar vem da palavra Paracletos também. Ou seja, quando eu estou falando em exortar,
a pessoa, eu estou falando de encorajar a pessoa. É o que alguém falou ali, é incentivar mesmo, é trazer para perto mesmo. Então exortar, eu vou exortar, eu exortei meu irmão, aí você disse que deu uma bronca nele. Você não encorajou seu irmão, você não exortou, você fez outra coisa. Não é exortar. Exortar é trazer para perto. Exortar é encorajar seu irmão. É o que o Espírito Santo de Deus faz. No meio da exortação, talvez você vá usar a repreensão, que é outra coisa, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a palavra exortar não é a ideia de dar uma bronca da pessoa, porque muita gente já tem isso na mente. Ah, o pastor deu uma exortação à igreja hoje, deu uma bronca na igreja. Não foi exortação. É outra coisa. Exortar é encorajar. Então, quantas vezes a Bíblia, muitas vezes vemos na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, né, a palavra exortação, exortai-vos, né, exortai-vos, uns aos outros, né, ou seja, encorajem uns aos outros, incentivem uns aos outros, tragam para perto, fiquem perto uns dos outros. Isso é a ideia da palavra exortar. Como aparece o significado do Novo Testamento? É consolar o irmão, é conclamar o irmão. A exortação como aconselhamento, segundo trata essa lição aqui que nós estamos vendo, esse estudo, deve ser exercida por todos os crentes na igreja. Hebreus fala sobre isso, e Tessalonicenses também, Paulo escrevendo, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Amém? Então, como que você tem que fazer? Aí, alguém vai falar assim, pastor, tem gente que vai para a internet e vai para o WhatsApp. Tem gente que é campeão de exortação. Todo dia tem bom dia, bom almoço, bom café, boa noite, boa dormida. É uma forma de exortação. Alguns exageram um pouquinho, né? Até um pouquinho demais, né? Mas é uma forma de exortar. E a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Ou seja, sempre que você encontrar um irmão em Cristo, por que não exortá-lo? Ou seja, por que não encorajá-lo? Por que não dar uma palavra de incentivo para ele? Por que não dar um abraço nele? A gente vai aprender sobre abraço, mas eu vou falar sobre abraço primeiro na Rede de Casais no próximo sábado, o poder do abraço, né? Por que não dar um abraço no seu irmão? Por que não incentivá-lo? Por que não encorajá-lo? Às vezes a gente para conversar com alguém e começamos a reclamar da vida, começamos a reclamar do governo, do preço do combustível, disso, daquilo, e com razão, né? Em alguns motivos, tem uma razão para isso, né? E outras coisas que a gente começa a reclama daquilo, e a palavra de encorajamento não existe naquela conversa. Conversamos sobre uma série de coisas, mas não encorajamos o nosso irmão, não exortamos o nosso irmão. Falamos de uma série de coisas, mas não liberamos uma palavra. Exortar aqui não quer dizer censurar o irmão, não quer dizer repreender, não quer dizer magoar, não quer dizer machucar, mas é confortar o irmão, é animar o irmão. O termo original, como eu falei, tem a mesma procedência do Espírito Santo, que é o Consolador. Então, quando você encontrar seu irmão, encoraja. Dê uma palavra de encorajamento para ele, dê uma palavra de incentivo para ele, dê uma palavra que anime seu irmão, em nome de Jesus. Amém? Você chegou aqui hoje, Jesus, acordar cedo, né? Irmão, não é tão cedo assim também, por favor, né? Acordar cedo é 4 horas da manhã, 3h30 da manhã. Você só acorda cedo se você quer, né? Chega aqui 7 horas da manhã, não sei para quê. É para ajudar a fazer o café, esqueci, mas da outra vez já entra na cozinha, Vera, bota para te ajudar. Né? Chega aqui muito cedo. Enfim, e aí você precisa encorajar seu irmão. Você precisa dar uma palavra para ele que o levante, que o anime. Você não está desanimado, eu sei, você está mais descansado. Quando você chega, você está mais relaxado, mais preguiçoso, né? Não é espírito de preguiça, não, assim, igual o Bruno, né? Fazendo assim, seu corpo ainda está acordando, né? Por isso que é bom a gente ter, depois quando a gente puder ter um louvor, né? Para o sangue correr um pouquinho mais também, né? Para a gente poder vibrar. Por quê? Porque isso faz o sangue correr, mas você precisa encorajar seu irmão, discipulando seu irmão através do encorajamento. Agora tem outra palavra que eu quero entregar aqui para a gente poder encerrar. A palavra repreender. Essa palavra aparece em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Aí ele vai dizer, repreenda.
Olha só o que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Olha o que ele tem que fazer. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, você vai ser pego a qualquer momento. É igual chegar hoje, pastor Marcos, sobe aqui. Você vai ministrar sobre disciplina. Esteja preparado, meu irmão, a tempo e fora de tempo, né? Chegar aqui e falar assim, ó, pastor Maura, vem cá, você que vai disciplinar a igreja hoje. Você que vai pregar hoje à noite. Vai chegar esse tempo um dia, né? Nós vamos chegar aqui igual era na igreja lá em Corinto, que o pessoal chegava, tinha vários profetas e não era um só que pregava, porque o nosso hábito hoje era um só pregando, né? Mas eram 2, 3, 4 e a igreja julgava a palavra da profecia, né? E tinha um ensino também, é claro. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Olha o que ele diz: pregue a palavra, seja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, nesse texto, a palavra que aparece primeiro é repreender. Aqui sim, escuta isso, meu irmão, essa palavra tem o sentido no grego de censurar, de desaprovar uma ação repreensível. Então eu estou lá, Romarinho está lá no futebol, e aí ele no meio do futebol esquenta a cabeça e xinga um palavrão e dá-lhe uma pernada em alguém. Não, não é ele não, ele está curado já, em nome de Jesus. Aí estou ali naquele campeonato de futebol evangélico, né? Assistindo aquilo, cheio de não crente. O que eu vou fazer? Se teu irmão pecar, Romarinho, vem cá, vamos bater um papo aqui. Traz para perto, exortação. E agora? Repreensão. Aí é censurar mesmo. Primeiro você exorta, você traz para perto de você. Você é uma bênção, meu irmão, não é? Ah, eu sou uma bênção, só que você vacilou. E aí você censura o seu irmão. Desaprova aquela ação que precisava ser repreendida. Isso é, Paulo está dizendo a Timóteo, repreende sim o seu irmão. À medida que você vê fazendo um ato que não convém com uma vida cristã, você pode repreendê-lo. Você pode censurá-lo. Porém, primeiro, exorte, traga para perto. Não é chegar aqui, Josimar, você se levantou aí agora. Acaba com ele que eu sei. Um dia eu vou trazer você para orar aqui, em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, vou passar mal. Já passa mal já. Se eu falar que é hoje, ele não volta nem para o culto. Eu posso chegar assim, Josimar, vem aqui, chegar no meio de todo mundo e vou fazer uma repreensão, Josimar. Não. Existe a repreensão pública, isso vai existir um dia, mas se eu estou vendo meu irmão cometer um ato naquele momento, diante de outras pessoas, o que eu faço? Primeiro eu trago para perto. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ti ele só. Exorte o irmão, ou seja, traga para perto, e ali sim você censura o seu irmão. Você repreenda seu irmão entre você e ele, só, e mais ninguém. Não precisa trazer 2 testemunhas, não precisa trazer ninguém, não precisa trazer o técnico do time lá, que está no futebol, não precisa trazer o Joilson, que é o líder da leva, nada disso. Eu e o Romarinho ali, o exemplo, só que eu estou dando, né? E vou tratar com ele, vou repreendê-lo pelo aquele ato que ele fez. Para quê? Qual é o objetivo? Ganhar meu irmão, fazer com que ele se arrependa daquele ato que ele cometeu. Repreender o irmão com amor, prudência e no momento oportuno revela o desejo de vê-lo progredindo na fé. Quando a gente fala de momento oportuno, qual é o melhor momento de repreender uma pessoa, querido? É uma pergunta que tem uma série de respostas. Porque pode ser no momento que acontece, ou pode ser que naquele momento não há como você fazer isso, mas em um certo momento você vai ter que fazer. Nesse momento, por isso que Paulo, quando escreve também, se me falha a memória, a Timóteo, acho que falou em Colossenses, haja com sabedoria. Você precisa agir com sabedoria nesse momento. Talvez você vai ouvir, imagine lá na sua célula. Você está lá reunido na sua célula, aí, de repente, um abençoado lá, que é da igreja, que frequenta a igreja, que está ali há anos com você na igreja e pede a palavra para dar e fala assim, eu quero dizer a vocês que eu estou aqui com ódio da minha mulher, porque eu não aguento mais essa mulher eu não suporto mais,
eu vou me separar dela. Imagina a sua célula, isso acontecendo com 3, 4 convidados ali, que nunca foram à célula. E um irmão em Cristo abrir a boca e falar uma bobagem dessa. Bom, nesse momento, eu já repreenderia na hora. Né? Porém, diante de tudo aquilo aqui que a gente vai fazer, vamos usar sabedoria naquele momento, né? Irmão, tenho certeza que você está enfrentando uma guerra muito grande. Vamos orar aqui agora? Vamos orar pelo nosso irmão que está enfrentando essa batalha? Né? E a gente ora. Quem é que mais está enfrentando uma batalha na sua casa? E aí, de repente, convidado, eu também estou enfrentando. Amém, glória a Deus. Despertou aqui algo que está enfrentando na sua casa. Vamos orar aqui, vamos clamar por nossas famílias. Nós enfrentamos lutas, né, guerra e tal. Todos nós somos sujeitos a dizer, ok, amém. Acabou a célula e tal, aquela coisa toda. E aí você chama, Joãozinho, vem cá. Aí você exorta o irmão, vem cá para perto de mim. Vou te encorajar agora, quero te encorajar. E aí você conversa com ele. Porque aquele tipo de comportamento não se dá num momento como esse. Imagina um crente na célula antigo, querido, falando bobagem na célula, né? Não se pode falar algumas coisas na célula, você que é um crente mais maduro. Algumas coisas você tem que falar no particular com o seu discipulador. Isso que é muito importante. E esse desejo de vê-lo crescer passa pela repreensão. Agora, dentro do texto de 2 Timóteo 4:2, ele fala aqui algumas palavras: repreenda, corrija. Talvez algumas versões aí apareça a palavra redarguir. É isso que aparece na sua Bíblia? Corrigir. Redarguir é falar com determinada pessoa a respeito do seu erro ou estado espiritual, até que ela fique convicta de sua situação, mesmo que não mude sua condição repreensível. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: fale com ela, independente dela mudar ou não. Ela não vai mudar, não interessa, fala o erro para ela. Ela precisa ouvir. Você tem que corrigir. Está errado, meu querido, esse comportamento está equivocado. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Esse comportamento está trazendo tristeza para você, está trazendo tristeza para as pessoas, está ofendendo as pessoas. Isso não é um comportamento segundo a palavra de Cristo. Ah, mas eu quero viver assim mesmo. Ok, mas está aqui, eu estou te repreendendo, eu estou te dizendo o que é, estou te corrigindo. Se você não quiser ser corrigido, amém, viva a sua vida, eu vou viver a minha. É assim que funciona, queridos. Ok? Repreender, como falamos, é censurar. Exortar é dar uma palavra de encorajamento. Então, esse texto, ele se completa. Essa nossa ação, querido, essa prática da disciplina pessoal, nós não estamos falando da prática de outras disciplinas, a gente está falando de prática pessoal, ela envolve uma série de coisas que nós devemos buscar sabedoria do alto para lidar, entendendo que é bíblico, a orientação é bíblica, a orientação é de Jesus, a orientação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, a orientação, ou seja, é de Deus, que nós precisamos repreender nossos irmãos, precisamos exortar nossos irmãos, precisamos admoestar nossos irmãos, e se isso não for feito, a igreja irá sofrer uma disciplina do próprio Deus. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Deus disse, é preciso, uma igreja sem esse tipo de disciplina, ela terá uma série de problemas. E aí nós começamos a entrar, pastor, vamos conversar sobre a prática disso. Como que funciona isso na prática da Igreja Renovar em Laranjal? Bom, a prática é a Bíblia, obviamente, né? Não existe uma prática que a Igreja Renovar em Laranjal vai criar diferente do que a Bíblia nos ensina. Mas existem alguns comportamentos que fazem parte dos nossos hábitos, ou podemos dizer até doutrina nossa aqui, baseado na palavra. Nossa igreja, ela vive debaixo de discipulado pessoal. Então nós somos uma igreja em células. Então cada pessoa que frequenta essa igreja, ela precisa estar frequentando uma célula. Ora, se ela frequenta uma célula, ela tem o quê? Um líder, um discipulador. Porque toda pessoa que frequenta uma célula tem um discipulador. Uma pessoa que não frequenta uma célula, ela vai viver sem um discipulado, ou seja, sem disciplina, porque não tem um discipulador. Quem aplica a disciplina em nossa vida é o discipulador. Ah, não é o próprio Deus? Sim, Deus disciplina os filhos que ama, mas ele usa os instrumentos. Os instrumentos quem são? Os nossos irmãos. Exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Então é o irmão que nos disciplina também, é um instrumento de Deus para nos disciplinar.
Então, uma vez que eu estou numa célula, eu tenho um discipulador, a quem eu vou recorrer quando eu estiver passando por uma crise? A quem? A quem? Ok, Bruno está numa crise, enfrentando uma luta lá no seu trabalho, uma perseguição, seja lá o que for. Quem é teu discipulador? Romarinho é teu discipulador. Você está na célula do Romarinho, mas Marcos que é o teu discipulador. Pastor Marcos que é o teu discipulador. Então, a quem ele tem que buscar? Nesse caso é o pastor Marcos, que é o seu discipulador, porque ele está na célula do Romarinho, que é líder da célula, mas o discipulador é ele. Dentro da célula, ele deve obediência ao Romarinho, que é o líder da célula. Aí, no contexto de discipulado, se tiver uma luta, ele deve procurar o seu discipulador, que é o pastor Marcos, até que ele abra a sua célula. Enfim, então ele tem uma crise. E a quem ele deve recorrer? Ao pastor Marcos. Mas aí, ele fala assim, mas o pastor Marcos está muito ocupado. Eu gosto tanto do William, o William é gente boa, sabe, aquele crentão mesmo, aquele cara que eu sei que ora, sabe, é meu amigo, eu converso com ele, aí eu vou lá conversar com o William sobre o meu problema. Aí você vai me perguntar, pastor, isso está certo ou está errado? Depende do momento. Depende do momento, porque isso pode ser uma emergência. Agora, qual é a regra? Nós temos as exceções, mas a regra é, qual é a regra? Ele deve procurar o pastor Marcos. Na ausência do pastor Marcos, quem é o discipulador do pastor Marcos? Sou eu. Na ausência do pastor Marcos, ele tem que me procurar. Essa é a regra. Então, a regra dentro da igreja Renovar em Laranjal é essa. Bruno teve, estou dando um exemplo, teve uma crise. Ele tem um líder da célula, mas ele tem um discipulador, pastor Marcos. De repente ele precisou de uma urgência, tem que conversar, não conseguiu, será que está viajando, foi para Israel, está viajando, nem pelo WhatsApp consegue conversar, alguma coisa, o que ele tem que fazer? Ligar para mim, porque eu sou o discipulador do pastor Marcos. Essa é a regra. Agora, toda regra existe exceção, a gente não vive de exceções, a gente vive de regras. Se nós começarmos a transformar as exceções em regra, nós vamos nos perder no meio do caminho. E aí não pode acontecer isso. A exceção é uma eventualidade, é um fato que não tem como não resolver, preciso resolver. E aconteceu. E qual é a regra? A regra é, ele é o pastor Marcos, a mim. Agora, aconteceu lá, ele tem outros pastores na igreja. Ele pode procurar um dos pastores. O que não pode acontecer? Aí eu vou falar para você o que não pode acontecer. O Bruno está numa crise. Ele tem discipulador. Aí o William, que gosta dele, que acha que é gente boa, o Bruno é gente boa, ele vai começar a ir na casa do Bruno para poder discipular o Bruno, para poder ajudar o Bruno. Isso não pode acontecer. Por quê? Quem é o discipulador do Bruno? Pastor Marcos. Imagine que o William é um servo de Deus, não estou dizendo que ele não seja. É um servo de Deus, ele ora ao Senhor e tal. Mas não é ele a pessoa que Deus colocou sobre a vida do Bruno. Porque uma vez que Deus deu uma unção para alguém, ele não vai dar para outro, querido. Então o que acontece? O William, ele pode dar uma orientação para o Bruno que seja contrária à orientação do seu discipulador. Com certeza. Olha só o que o pastor Marcos está falando aqui, que é importante. Paz, igreja. Na maioria das vezes, o discipulador ele já conhece o histórico daquela pessoa. Então, se vem uma outra pessoa que não entende aquilo, pode dar um conselho totalmente contrário para aquilo que aquela pessoa precisa. E na maioria dos casos é isso mesmo. A pessoa vai em outra pessoa para ouvir aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que ela precisa. Exatamente. Entenderam isso? Porque na prática do discipulado, na prática da disciplina, a falha está aí. Geralmente, quando uma pessoa ela já sabe que o discipulador conhece a realidade dela, e já sabe até o que ele vai ouvir. Ele já até sabe o que vai ouvir. Mas ele não quer ouvir aquilo. Ele já sabe, é aquilo que eu tenho que fazer. Mas eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir outra coisa. Então, o que ele faz? Ele vai começar a procurar algumas pessoas, para que ele encontre em alguém
a resposta que ele deseja. E ele vai procurar os pastores, os líderes, até que um líder fale, realmente você tem razão. Mas essa pessoa, como o pastor Marcos falou, não sabe de nada, não sabe dos pormenores, das entrelinhas, dos detalhes, dos bastidores, não conhece absolutamente nada. Então, querido, qual é a regra? Uma vez que o Bruno está aqui, está numa luta, quem ele deve procurar? O seu discipulador. Se o discipulador estiver na falta, ele vai procurar o discipulador do seu discipulador, e assim por diante. Numa eventualidade, numa exceção, numa emergência, numa situação que é completamente fora de controle, se teu irmão está próximo, se ele é um servo de Deus, ungido do Senhor, você deve procurá-lo. Por quê? Você precisa de uma ajuda emergencial. Mas aquele irmão que é sábio vai saber te orientar e vai te ajudar, mas aguardando o posicionamento do seu discipulador, sempre. Então, essa prática, querido, é uma coisa muito interessante. Então, aqui, não pode você, imagine só, eu sou o discipulador do Anderson. O Anderson está passando uma luta. Aí eu estou cuidando dele e tal, está enfrentando um pecado e a gente está tratando, de repente, o pastor Marcos, o pastor Natália, falou assim, vamos dar um pulo na casa do Anderson, ele está passando uma luta tão grande, vamos lá aconselhá-lo? Isso está certo ou está errado? Está equivocado. Por quê? Quem é o discipulador do Anderson? Apóstolo Wagner. Não são eles que têm que ir para lá aconselhar. Você não está autorizado a sair da sua casa a aconselhar alguém que não é você que discipula. Você não está autorizado a fazer isso. Você está autorizado, segundo a Bíblia, a encorajar seu irmão através da exortação. Você está autorizado, segundo a Bíblia, a repreender seu irmão diante de um pecado. Você está autorizado a ajudar seu irmão, a orar para o seu irmão. Isso tudo a Bíblia ensina. Mas você, dentro da igreja local, não está autorizado a querer discipular alguém que não é você que discipula. Por quê, querido? Como o pastor Marcos muito bem citou aqui, você não sabe dos detalhes. É igual você querer criar o filho dos outros. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você querer repreender filho de outro. Você não é o pai nem a mãe dele. Você não pode chegar lá e pegar aquela criança como fosse seu filho e querer fazer a mesma coisa que você faz com o seu, porque você também não gostaria que fizesse isso com o seu. Você não pode fazer isso. Você não está autorizado. E a relação de discipulado é paternal mesmo. É de filiação, é de pai e filho. E é assim que funciona. Deu para entender, queridos? Então, como funciona, e é bom estar gravado para que, quem sabe, alguém assista, né? Porque tem gente que não está nem ligando para isso, mas alguns estão, vocês estão ligando muito bem para isso, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Mas aqui na Igreja Laranjal, Renovar, ninguém está autorizado a sair da sua casa para discipular discípulo de outra pessoa. Deu para entender? Você está autorizado, vou repetir, a fazer o que a Bíblia diz. Você pode encorajar seu irmão, você pode repreender seu irmão diante do pecado, você pode admoestar seu irmão, e isso você está autorizado porque a Bíblia nos ensina a respeito disso. Se eu me deparei com o William diante de um pecado, e eu estou vendo, eu vou exortar meu irmão, vou trazer para perto, e vou dizer, meu irmão, olha só, eu vou repreendê-lo, olha o que você está fazendo, isso não é bom, olha o testemunho que você está dando. Eu não preciso pedir autorização do discipulador para fazer isso, porque a Bíblia me dá autorização para isso. Vocês estão entendendo isso? Eu não estou tratando de discipulado no tratamento do dia a dia, eu estou tratando de um ato que aconteceu naquele momento. Agora, ele não te ouviu, ele quer continuar vivendo a mesma coisa. O que você vai fazer? Chama 2 ou 3 testemunhas. Qual é a testemunha que você vai chamar, meu irmão? O líder dele, obviamente, o discipulador dele. Olha a sabedoria. Acho lá, o Bruno é o discipulador do William. Bruno, está acontecendo isso com o William. E ele precisa de ajuda. Vamos ajudá-lo? Bruno, obviamente, que é o discipulador dele. Ok, deixa comigo. 2 ou 3 testemunhas, vamos tratar da situação do William. Entenderam isso, queridos? Ficou claro isso? Não é bem prático isso, bem simples, mas na prática a gente precisa colocar isso realmente. Então eu posso repreender meu irmão no particular, sim, à medida que eu vejo num ato pecaminoso. Eu devo fazer isso porque a Bíblia diz que eu preciso fazer isso, para ganhar meu irmão. Agora, eu não vou
Ganhou, meu irmão? No outro dia, e aí, meu irmão, como é que você está? E não sei o quê. E papai, por quê? Porque na orientação que eu vou dar a ele, sozinho, quando terminar, eu vou te dar uma orientação, vou te ensinar. Procure seu discipulador e converse com ele. Agora, não vou ficar outro dia. Fulano, como é que você está? Olha, Deus me disse isso para você. Deus me disse aquilo para você. Deus me disse aquilo para você. E no outro dia, e aí você está começando a entrar no campo do discipulado, que não é o seu campo. Não é aquilo que Deus colocou você para fazer. Estamos entendidos, queridos? Amém? Então é assim que se regula as coisas da igreja em Laranjal. Nenhum pastor aqui, apóstolo, Jeová, como que se fala? Jeová Júnior, ninguém aqui. Eu, Wagner, apóstolo aqui da igreja, apóstolo do ministério, pastor na igreja. Quando eu vou conversar com o discípulo, os discípulos estão aqui de prova, eu primeiro ligo para o discipulador, eu que sou pastor, eu não precisava nem fazer isso. Mas eu ligo ou envio mensagem, falo assim, fulano, Humberto, eu preciso conversar com o ciclano, está acontecendo isso e isso. Eu vou lá conversar com ele, ok? Eu comunico, eu não preciso pedir autorização, mas eu comunico. Porque, de repente, o Humberto, que é o discipulador, tem informações que eu não tenho. E eu posso dar um tiro no pé, querer discipular alguém que não sou eu que discipulo. Vocês entenderam isso? Mas eu tenho autorização de poder fazer isso diretamente, como pastor da igreja. Mas eu, por sabedoria, eu procuro fazer isso. Eu vou procurar o discipulador, vou ligar e vou falar, eu vou na casa de fulano que eu preciso conversar porque está acontecendo isso, isso, isso. Pronto, e vou lá tratar com ele. Mas o discipulador vai saber que eu estou lá, tratando. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos encerrar aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui, para não esquecer de algumas coisas. E aí alguém vai perguntar, pastor, quando chega a prática da exclusão, tem a prática de excluir, isso a gente vai conversar mais à frente, porque esse ponto pode chegar. A disciplina, ela é aplicada através do afastamento do discípulo, quando este tem alguma função de liderança ou ministerial, até que o discipulador, em alguns casos, os pastores decidam seu retorno. Então vamos pegar o exemplo aqui do William novamente, ele é aqui do Ministério de Dança, Ministério Infantil, que agora é líder infantil, né? É líder de célula infantil. Foi essa semana, né? Fungido líder de célula infantil, amém. E eu acho que é o primeiro, eu não lembro, primeiro homem líder da célula infantil, querido. De uma célula, vamos aplaudir a Jesus por isso, né? Porque é o primeiro homem aqui nesses 19 anos que eu lembro, não lembro de outro, que é líder da rede infantil, líder de uma célula infantil, né? Líder da rede é a pastora Sandra. Isso é bênção. E que eu estava falando? Então, o William cometeu uma falha, um pecado, passou por todo o processo, não está ouvindo. Obviamente, o seu discipulador tem a autoridade de afastá-lo de suas atividades, enquanto líder. Ou seja, o William, a pastora Sandra, que é a líder da rede infantil, pode dizer, olha, você não vai fazer. O discipulador é o pastor Jorge, não é isso? A pastora Sandra é líder da rede infantil, ele trabalha na rede infantil, mas quem vai dar essa palavra é o pastor Jorge, que é o discipulador. Olha, você vai ficar afastado, ele vai comunicar, o pastor Jorge vai comunicar a líder, porque nesse período a gente vai passar por uma fase de tratamento com você. Isso chama-se disciplina, é ensino. Exortar o irmão, trazer para perto para ensiná-lo, discipliná-lo dentro daquilo que ele está vivendo naquele momento, até que ele continue escutando. Então ele vai ser disciplinado, ele vai ser afastado. Então isso ele só retorna, não é com a palavra, o apóstolo Wagner falou assim, William, você pode voltar. Eu jamais faria uma coisa dessa. Quem dá a palavra final para ele retornar ou não? O discipulador. O discipulador é que dá a palavra final. Pode retornar. Deve retornar. Então você percebe quão grande é a responsabilidade de um discipulador? É o discipulador que determina isso. A disciplina deve ser uma prática na formação do caráter de Cristo em nós. Isso aqui é para a igreja em Laranjal. Tanto o disciplinado quanto o que disciplina precisam exercitar os ensinos de Cristo, onde o alvo é ganhar o irmão, a não ser que este decida não caminhar ou ouvir a liderança da igreja. Muita gente pergunta sobre esse processo de exclusão. Eu posso dizer a você
que é claro que existe na Bíblia, você lê Bíblia, sabe que em alguns momentos o apóstolo Paulo, o próprio Jesus disse, trata como gentio e como publicano, ou seja, se afaste dessa pessoa. A exclusão que nós víamos antigamente, qual era? O que acontecia? Antigamente, na igreja que eu participava, era assim, fulano cometeu um delito, não ouviu a pessoa, criava-se uma comissão. Aquela comissão ia à casa daquela pessoa, conversar com aquela pessoa para trazê-lo de volta. Aquela pessoa não aceitou aquela orientação daquela comissão. Aquela comissão levava o nome da pessoa à igreja, numa assembleia, e numa assembleia a igreja decidia, aí usava-se a palavra excluir, né, do rol de membros da igreja. Hoje, não se utiliza mais essa palavra. Por quê? Porque a nossa justiça não permite utilizar essa palavra mais. Então, como que funciona na maioria das igrejas? E com toda a sabedoria. A exclusão, ela existe? Existe. Só que ela existe de uma forma subjetiva. Ou seja, quem é que exclui? A própria pessoa. A própria pessoa se auto-exclui do processo. Então, eu estou ensinando o William. E estou falando, William, você precisa... Primeiro processo, vai a ti ele só. Eu estou exortando meu irmão, trouxe para perto e estou repreendendo, estou ensinando. Ganhei meu irmão? Não, ele continua no mesmo processo. Aí ele vai, eu vou ao discipulador que é o Bruno. Bruno, está acontecendo isso, vamos ao irmão, vamos tratar do irmão. Ele não ouviu. Aí a Bíblia diz, leva a igreja. Para onde eu vou levar o nome do William? Eu vou levar a igreja domingo à noite aqui e falar, irmãos, o William, está acontecendo isso, eu vou fazer isso. Aonde eu vou levar? Onde a igreja se representa? Se representa através do presbitério. É o presbitério que representa a igreja nesse momento. São os líderes da nossa equipe, é o presbitério da igreja. Aí sim, eu vou levar esse nome ao presbitério. E aí no presbitério nós vamos tratar junto com o discipulador, que precisa estar, obviamente, presente, para tratar do irmão que não quer ouvir ninguém sequer a igreja. Então esse irmão, como é tratado? Aí Jesus diz, trata como gentio publicano. E aí a gente vai pensar, aí isso está gravado, é só a gente ler o que o apóstolo Paulo fala. Eu não trouxe os textos hoje porque eu ia deixar para domingo que vem, mas a gente precisa encerrar esse assunto, ok? Ele diz que em alguns casos você nem coma com essa pessoa. Nem coma com ela, não sente para comer com ela. Foi o que Jesus disse, trata como gentio e publicano. E aí eu quero te dar uma orientação. Querido, é um absurdo, falta de sabedoria, de bom senso de um crente, ir para o Facebook, postar fotos, rindo da cara da igreja, porque sabe que sai disciplina, e o maior absurdo não é a pessoa fazer isso, porque ela está vivendo a vida dela, problema dela, é um outro curtir. Ou seja, nós estamos desobedecendo o que a Bíblia nos ensina. Como eu vou curtir um pecado? Como que eu vou curtir um processo de desobediência? Se você já sabe que aquela pessoa, ela se auto-excluiu do processo e está vivendo a vida dela do jeito que ela quer. Como que eu entro no Facebook e vou lá curtir, fazendo um sinalzinho? Tipo assim, eu aprovo o que você está fazendo. Porque a Bíblia diz que não comete pecado só aquele que comete o pecado em si, mas aquele que aprova o pecado cometido. É tão pecador quanto o outro. Imagine se nós fôssemos, então, disciplinar, no sentido de exortar e repreender, todo mundo que curtisse no Facebook. Eu não sou de entrar em Facebook, eu não gosto de Facebook. Só coloco propaganda no Facebook e sai logo. Porque Facebook lixa a nossa alma. Então eu prefiro não ficar lixando a minha alma, porque eu já tenho mais coisas para me preocupar. Eu prefiro o WhatsApp. Então o Facebook eu entro, coloco a propaganda e curto uma propaganda um do outro, lá rapidinho, sai. Porque esse negócio, fui almoçar, olha o que eu comi, olha o que eu bebi, olha o que eu vesti, olha, meu irmão, ninguém precisa saber da sua vida. E aí depois vai dizer assim, na igreja tem muito fofoqueiro, mas você conta tudo. Saí com ciclano, fui para a praia, fui para o shopping, fui para onde? Até o ladrão já sabe o que você está fazendo no seu dia a dia. O bandido já sabe que hora você está em casa, que hora você saiu, o que tem na sua casa, o que você comprou.
Aí tem profeta que vai para a igreja, é só baixar no Facebook, meu irmão. Eis que o Senhor me diz, você aí, varão. E aí conta tudo, já olhou tudo no Facebook, tem até às vezes o número do RG, do CPF, tem gente que é tão inocente. Queridos, a nossa vida não precisa ser publicada dessa maneira. Você colocar um momento especial da sua família, eu acho que é salutar, é um bom testemunho, é um encorajamento para outros, é um texto bíblico, é interessante. Agora, expor sua vida o tempo todo, cuidado, use a sabedoria para essas coisas, porque você tem tempo para fazer outras coisas que são melhores. A gente tem que ter cuidado, isso é falta de zelo com a gente mesmo, preocupação com a nossa própria casa, e a gente precisa ter isso. Então, alguém que vai lá para o Facebook, né, curtir o que o irmão está fazendo de pecado, meu irmão, você é tão pecador contra aquele. Sabe o que você faz? Em alguns casos, eu posso falar para você, eu bloqueio. Eu bloqueio. Eu excluo é o nome, excluir, não sei, é bloquear, né? Excluir, eu excluo. Já excluí um monte. E falo isso, eu excluo lá do meu Facebook, o Facebook é meu, eu faço o que eu quiser. Eu nem tenho tempo, se eu tivesse excluído uma porção, já teria, mas eu não tive tempo, nem olho esse troço. Mas eu excluiria. Por quê? Porque é aquilo que a Bíblia me ensina. É aquilo que a Bíblia me ensina. Não ouviu, depois de demonstrações, e continua a prática do pecado, tirando foto e rindo da nossa cara? Zombando, querido, que em alguns casos até zombam. Porque não é o fato de você escrever, não, é o fato de que você, como é que você age. Você orientou, não ande com o ciclano, ou você vai, essa atitude aí, você está fazendo, essa pessoa é casada. Aí a pessoa balança a cabeça, está certo. Aí virou as costas, já vai para o Facebook, já posta a foto com o ciclano. O que você tem que fazer, querido, nesse caso? Excluir. Do Facebook. Ninguém está excluindo ninguém da igreja, não. A pessoa se auto-exclui. Ela está dizendo, eu não quero. Ela se auto-exclui. Então, querido, cuidado com aquilo que você posta, cuidado com aquilo que você curte. Eu acho que você tem outras coisas mais importantes para fazer. Tem muita louça para lavar, muito quintal para capinar e muita alma para ganhar. Tem muito trabalho. Neto para tomar conta, né? Filho para tomar conta, trabalho, tem muito trabalho, a gente tem que trabalhar. Então, cuidado, querido, seja sábio, meu irmão. Você, preste atenção, você é um cristão. O que é um cristão? Aquele que segue a Cristo, que é discípulo de Cristo. Cristo iria para o Facebook, passar o tempo todo lá, curtindo e dizendo, estou em Jerusalém, vou comer um peixe agora. Partiu, hashtag partiu alguma coisa. Partiu fazer milagre, vem comigo. Hashtag andando sobre as águas. Hoje é o dia do evento. Será que o Espírito Santo fica feliz com tudo isso, querido? Não estou dizendo que você não deva usar, é um meio muito legal de divulgação, de algumas coisas importantes, de ajudar pessoas, é realmente importante e ajuda. Mas quando tem que trabalhar também, meu irmão, sai da frente, que atrapalha também. Então, nossas atitudes, né, quero encerrar hoje, eu trazer outras coisas, mas não é necessário mais tratar desse assunto. Temos outros assuntos a tratar. A gente encerra isso aqui hoje com sabedoria. Já sabemos como temos que fazer no tete-a-tete com o irmão, no dia a dia, na prática da disciplina. Já sabemos como a igreja se comporta. Já sabemos quais são as regras e as exceções, devemos trabalhar com elas. Já sabemos com essa questão, quando Jesus disse, trata como gentio e publicano, já sabemos como temos que fazer. Gentio e publicano, como é que eu vou conversar com o Facebook com gentio e publicano? Só me quer o mal, porque o publicano para o judeu só queria o mal do próprio judeu. Como que eu vou estar com uma pessoa que só quer meu mal? Como é que você convida alguém para ir na sua casa que só quer seu mal, meu querido? Meu irmão, não é pessoa para você andar. Hoje à noite eu vou tratar sobre isso também aqui. Que é o publicano. A tradução na linguagem de hoje, né? Como cobrador de impostos, que é o publicano, que é o cobrador de impostos. Justamente. Publicano era um judeu, quer dizer, que roubava seu próprio povo.
E Jesus ainda assim ainda trouxe Mateus, né? Por isso que ele se converteu depois, né? Então, queridos, essas regras bíblicas nós temos que aplicar no nosso dia a dia. E existem as regras da igreja local que nós temos que conviver com elas. Agora, a gente vai aprimorando? Vai. A gente vai aprendendo? Vai. Então, à medida que a gente vai aprendendo com a palavra, a gente vai aprimorando nossas regras, né? As regras que aplicamos dentro da igreja. Ficou claro a questão da disciplina, queridos? Não estamos aqui para excluir ninguém. A pessoa se auto-exclui. Nós estamos aqui para admoestar, corrigir, exortar, repreender, ajudar o irmão para ganhar à medida que ele quer. Agora, se ele continua no seu erro, ele vai tomar conta da vida dele. Eu já cansei de falar isso em algumas repreensões, né? Exortação e repreensão. E já falei isso, e quem já passou por algum momento comigo sabe disso. Querido, estou aqui para te explicar. É isso, isso, isso. A Bíblia diz isso, isso, isso. Aqui na igreja é assim, assim, assado. Se você quiser ouvir, amém. Eu falo mesmo. Quem tem aqui já passou alguns momentos sabe disso. Eu falo. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser, viva a sua vida e eu vou viver a minha vida. Eu não vou viver a sua, eu vou viver a minha. Porque senão a gente não vive. E mais, a gente sofre. Porque a gente vai virar as costas ali e vai sofrer por causa do nosso irmão. Não é à toa que nós temos aí vários pastores passando mal, líderes passando mal, líderes desgastados, discipuladores desgastados, porque quer viver a vida do outro que não quer nada. Não viva a vida do outro que não quer nada, não te ouviu, não aceita a sua repreensão, você repreende, continua a mesma coisa, meu irmão. Trata como a Bíblia já diz. Sai fora, entrega para o discipulador, entrega para o presbitério, entrega para a igreja vai resolver e pronto. Não queira viver a vida dessa pessoa. Você não é Espírito Santo. Nós não somos Espírito Santo. Nós somos pessoas que erramos também. Nós também vamos ser corrigidos, porque nós também erramos. Agora, se coloque também numa posição de aceitar a disciplina. Seja humilde. Seja humilde. E não é fácil não, hein? Eu estou falando isso aqui, alguém aqui, eu já passei por disciplina, alguém já passou por disciplina aqui? Da igreja? Pode levantar a mãozona aí, que eu também estou levantando a minha, fica essa historinha não. Ser afastado, já passei por isso, meu. Não é bom não, irmãos. É bom depois. No primeiro momento a Bíblia fala claro, te entristece. Se você for humilde, você segura a onda. Segura a sua onda e reconhece, pronto. Oi? Pois é, para aprender mesmo. Agora, no tempo devido, Deus vai tratar com a gente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quaisquer dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp a pergunta, tá bom? Para mim, não tem problema não. Eu deixo você pular seu discipulador. Pode me perguntar. Porque eu quero encerrar esse assunto hoje e não precisamos mais conversar sobre disciplina na igreja. É um assunto muito vasto. Se for o quê? Pastor, posso fazer essa pergunta? Vamos passar aqui o resto do dia. Né? Então, são casos pessoais. Esses casos pessoais, trata com o seu discipulador, ou se for uma coisa que o seu discipulador não saiba, trata comigo, que eu te ajudo também. Se eu não souber, eu procuro o meu discipulador. Ok? Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela disciplina da vida. As lutas, a sua palavra nos ensina que é um tipo de disciplina. A luta que eu estou enfrentando hoje, o Senhor está me disciplinando de alguma forma. O Senhor está me ensinando. A luta que eu passo em casa, a luta que eu passo no trabalho. De alguma forma, o Senhor está me ensinando alguma coisa. Existe, Senhor, disciplina que alguém é usado pelo Senhor para tratar comigo e me repreender, me exortar. Pode usar, Senhor, quem Tu queres. Estou aqui, ó Deus, para ser disciplinado. Nenhum de nós aqui é perfeito em tudo. Nós estamos amadurecendo. Essa igreja ainda é muito jovem, Senhor Deus, como igreja local. Ainda temos muito que aprender. E, ó Deus, à medida que vamos aprendendo, queremos aplicar esse aprendizado. Nos perdoe nos momentos que erramos na disciplina, que nos envolvemos com o discipulado de outro,
que queremos fazer o papel do Espírito Santo. Nos perdoe, porque nós somos limitados, Senhor Deus. Há um interesse em nosso coração de ver o irmão bem, de ver o irmão restaurado, de ver o irmão curado. Essa é a nossa intenção. Mas às vezes, até debaixo de boa intenção, nós erramos. Portanto, Senhor, nos perdoe. Nos dê uma unção de sabedoria agora. Cada discípulo dessa igreja receba essa unção agora. De lidar com o irmão com amor, com mansidão. E nos momentos que não fomos mansos, Senhor, assim, mas tivemos que ser severos na repreensão, nos perdoe se nos exaltamos demais, se passamos o limite, se ofendemos alguém. Nos perdoe, Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, trata conosco no particular, no pessoal, nos erros que cometemos. Ó Deus, que aprendamos a perdoar e aprendamos a pedir perdão, porque esse é o segredo para a nossa vitória, como igreja local. Leva-nos para nossas casas, que hoje à noite, às 18 horas, estejamos aqui, celebrando o Teu nome, nos regozijando em Ti, e, ó Deus, trazendo uma palavra que traga vida às pessoas, a palavra que venha do alto. Muito obrigado, em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém.